Ô, Leãs, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem, Ah, Diego? ótimo, Como é viu? que tá? Também Boa tô ótimo, noite. viu? Boa noite. Essa entrevista aqui promete, viu? Nosso querido Orleans, né? Participando aqui do Telecast, né? A gente sabe que o Telecast ele é um programa que sempre busca, né, trazer essas grandes figuras aí da Telecom para a gente poder discutir sobre o curso, compartilhar as experiências, né? E esse Telecast é especial, porque geralmente a gente entrevista mais os professores, e aqui a gente vai dar aí a voz para os alunos da pós-graduação, como é o caso do Orleans, né? O Orleans que só deu orgulho para a gente até agora, né? Participou do PET, tá aí nas pesquisas quânticas, enfim, cara, é uma coisa linda, né? Você concorda, Orleans? Ou é Obrigado, muitas Diegão. Boa noite emoções, aos cara, muitas emoções. telespectadores. É o nosso Mas é cantor muitas, aí também. muitas emoções, muitos Sim, estudos. pois é. E é isso, cara. Bom, começando aqui a nossa entrevista, gostaria de perguntar ao Orleans como é que surgiu essa vontade aí de fazer engenharia de telecom, né? Foi um sonho, foi um delírio, como é que foi? Cara, tudo começa, né? As Ah, raízes, né? As coisas, elas isso, começam lá no nosso ensino médio, né? isso, Qual isso. é a disciplina, a matéria que mais você gostava no ensino médio e qual é que mais se aproxima do que você gosta, né? E eu Isso. gostava lá no ensino médio, eu gostava muito de biologia, Eu também. muito de química, muito de matemática, muito de física. Aí eu pensei, opa, na primeira vista, qual o curso assim que engloba biologia, física, química? Eu pensava que era agronomia. Mas aí, no fundo, né, lá no meu coração, Ah, eu gostava muito mais de matemática e de física do que química e biologia. Aí quando eu entendi. fui fazendo agronomia, eu via que precisava-se mais de matemática, precisava-se mais de física, porque era exatamente isso que eu gostava. E uma disciplina, né, ali dentro da física, que eu mais gostava, era acerca de circuitos e eletromagnetismo. Ixi, aí. Aí eu vi que elétrica era legal, e eu vi também que, opa, eletro e telecom era melhor ainda, né? Porque, para mim, eletromagnetismo ainda sobressaía a circuitos elétricos, né? E o nosso curso, né? Ela é Uhum. muito eletromagnetismo, né? Contrário à engenharia elétrica, eles têm até o eletromagnetismo, o básico, né? Ali, ou tem um aplicado? Tem o Eles têm básico até e o aplicado. o aplicado. Aí, na telecomunicações, ele vai além, né? Aí, depois que você passa o eletromagnetismo básico aplicado, você ainda vê guias e ondas, Isso. né, vai afunilando ali para eletromagnetismo, e você ainda vê antenas. E cara, antenas é eletromagnetismo puro, né? E cara, eu vi que era muito massa essa parte, eu acabei, né, escolhendo aí depois, futuramente, depois da agronomia, escolhendo aí a telecomunicações. Bom, cara, muito interessante, né? Essa parte do ensino médio, você já ter se identificado, né, com essas áreas de exatas e ver que você realmente precisava de um curso que pudesse explorar mais isso, né? E com isso você foi, né, entrou para a engenharia de telecomunicações. Eu gostaria de saber como é que foi a sua graduação, né? Quais foram os desafios que você percebeu durante a graduação? De antemão, né, já preciso falar que não se iludem, né? Não é um curso fácil, como qualquer outra engenharia, é um curso muito difícil e que requer muita dedicação, principalmente resiliência. Resiliência, essa é a Exatamente. palavra. Resiliência, cara, porque pode ser que você reprove, pode ser que você fique de AF, mas não desista, né? Não desista, Não mesmo, cara. continue tentando, estudando que vai dar certo. Mas principalmente resiliência. Precisou-se muito, né, na graduação e em qualquer outra engenharia não é diferente, né? Qualquer outro curso de graduação não é diferente. E aqui em telecomunicações, principalmente, é muito difícil. Mas foi legal, foi a trajetória, né? A minha trajetória, eu gostei muito. Com certeza teve seus desafios, né? Desafios muito importantes, interessantes. E,
Cara, no primeiro semestre já é de se assustar, né? Porque aí Sim. começa com... já começa Com ciclo básico, né? Cálculo, com cálculo, física, né? Com ciclo né? básico, Todo mundo tem cálculo, medo do cálculo física, 1, aí fica naquela agonia, química, né? e ainda tem... E no meu semestre, né, 2019.1, o professor de cálculo, ele viu que a galera não estava se dedicando tanto, né? Então, de Ixi, 60 ali, só se passaram, né, 16, vixe. 16 passaram, 16 passaram, 8 ficaram de AF, 8 e 8 passaram direto. Aí a gente conseguiu passar, né? Conseguiu passar por essa barreira. Aí teve física, aí teve química, aí tem as cadeiras que são menos dificultosas, né? Quanto a quanto esse cálculo física 2, né? Tem as cadeiras legais, a cadeira de desenho é do primeiro semestre, né? Sim, sim, Cadeira de Giancarlo, né? desenho, né? Sim. Grande Grande Giancarlo foi Giancarlo, meu rapaz. professor. Foi dos Foi melhores, legal, foi legal. dos melhores professores do primeiro semestre, foi ele. Muito gente Com boa. certeza, com certeza, professor Giancarlo, gente fina. Aí teve, Programação teve no Tarcísio. programação com o grande professor Sim. Tarcísio. Na Professor sua Tarcísio, época, era em C, né? na minha época, né? Era em C, né, a programação. Em C hoje é Hoje é diferente, hoje é em Python. Hoje Python, é né? Python, né? Hoje Ah, mudou. cara, legal, legal. Mas Pois na é. minha época era em C, né? E era bem legal, o professor fazia, acho que, se eu não me engano, eram 3, 4 provas, né? E era ali, né? Primeira prova era no Ali, código, né? que nem Faustão, né? Se vira nos 30, Se né? faltasse Faça lá o que energia, é que fazia na tem que mão, né? ter. O Tarcísio já dizia, né? Na época não tinha o chat GPT, né? Então foi, ó, Pois é. na labuta, né? Foi na Sim, aí peia. vocês aprenderam E na marra, né? hoje em dia é com o professor Kleber, né? O professor Kleber, É, ele o também, Zusa juntamente com e o o professor Tarcísio, né? Tarcísio, né? Estão aí Ele dá tanto essa cadeira quanto a cadeira de de métodos não, métodos cálculo, numéricos. Métodos métodos numéricos, numéricos, né? pronto. Métodos numéricos também. Os dois também. Eu acho que métodos numéricos é lá no sexto semestre, né? Aí, pois começa o bufo, né? Já começa de cara, já com o primeiro e segundo semestre. Segundo semestre a gente já tem álgebra linear, né? E Isso. álgebra linear. E álgebra linear, né? Cara, interessante. Ah, Álgebra linear, ah. lá no ensino médio, eu ficava me perguntando, me questionando, Pra que ia para que servir? Né? serve matrizes? Eu Para que também. serve determinante? Não serve, na minha época lá, mas isso aqui não serve para nada. Pois Eu também no pensava nosso isso. curso, né? Nosso curso é só álgebra linear, né? Exatamente. Já viu as E quando pesquisas você. do professor André? Álgebra Professor multilinear? André, Pois é, aí, rapaz. aí, Aí o, é aí o, álgebra é, o buraco é valendo, mais cara. embaixo, né? Agora, Pois é. tensores, né? É, pois é, São rapaz. matrizes, né? São matrizes de várias dimensões, né? Exato. Não é mais matriz, né? Agora se chama tensores, né? Muito legal a pesquisa com o professor André. Aí, outra coisa, né? Ah, Além da álgebra linear, eu também ficava me questionando lá no ensino médio, para que servem os números complexos, né? sim, sim. Outra coisa também que muitos têm dificuldade aí é os números complexos. Para que E serve você vê isso, que né? Então, no nosso curso tem uma cadeira só para isso, né? Variáveis complexas, né? isso. Ainda tem? Tem sim, Ainda variáveis tem essa cadeira? complexas. Sim, tem. Aí, porque teve uma renovação de grade, né? Aí, Isso. ó, aí pronto. Variáveis complexas, né? Os números complexos e álgebra linear é somente o nosso curso, né? O nosso Uhum. curso hoje é isso, né? Porque eletromagnetismo, sinais e sistemas, é É. tudo isso, né? Então você tem que saber, você tem que aprender, né? No decorrer da graduação, você vai aprender muito isso. E no decorrer da graduação, com você aprendendo tudo isso, acho que você tem, né? Você consegue ali perpassar as barreiras que tem ali nas outras disciplinas, eletromagnetismo, sinais e sistemas, processamento digital de sinais, né? Então, cara, é uma graduação muito completa que exige de você muita dedicação, muita resiliência, você tem que estudar muito. Mas, cara, se você tiver isso, essa consciência de que, cara, eu tenho que estudar aqui, e só vai dar certo se eu estudar e se eu for resiliente.
tendo... E outra coisa que eu tenho até que falar para vocês, né? Invistam como se tivesse em qualquer outro curso, né? Invistam aí num terapeuta, né? Num psicólogo, que é muito bom. Esse Setembro Amarelo é já para nos conscientizarmos que estar bem com nossa saúde mental é fundamental para uma vida próspera, né? Uma vida saudável. Então, gente, por Exato, favor, cara. deem né, importância à nossa saúde mental, que é muito importante. E eu, infelizmente, não utilizei de psicólogos, né? Mas eu tô aí correndo para achar um bom, um que me ajude, né? Nos problemas diários, os problemas do cotidiano, né? Que são muitos. E é isso. Além das disciplinas, né? Porque a gente sabe que são 5 vertentes, né? 5 vertentes aí da engenharia de telecomunicações hoje em dia. A primeira vertente é sinais, né? A segunda é redes de computadores, né? Com a professora Atlantes. Sinais é com a galera lá do GTEL, né? Aí a Isso. terceira já é eletromagnetismo, É. né? Professora Ima, professor Pô, João quântica, né, Batista, também. professor Kleber. E a quarta A é quarta é a fotônica, né? A Ah, é computação fotônica. quântica. Bom. E a quinta já será a gestão, o professor Ah, Alberto, né? sim, Professor sim, exato, Jarbas, né? exato. Entendi. Então, a graduação, né? Hoje em dia, antigamente não tinha redes, né? A redes era optativa, hoje é obrigatória, né? E não tinha computação quântica, né? Uhum. Aí hoje em dia já tem essas 5 vertentes e você pode ir ali, né? Você já pode ir vendo qual é que mais se encaixa para você, para o mercado de trabalho e até para fazer a pós-graduação, né? Nisso. Então foi uma graduação muito rica, me ensinou muito, com certeza, com certeza. Saí totalmente diferente do menino que eu era antigamente, né? Eu acho que eu saí uma pessoa mais resiliente, mais forte. E os problemas, né? Os problemas que envolvem ali, né? As questões, elas não querem de você. Ela quer de você que você saiba, né? Mas principalmente na engenharia, quer que você resolva questões, né? Resolva problemas, né? E isso Isso. é a mentalidade que o engenheiro deve ter, né? O professor Uhum. Jarbas, ele já me falava que, é, cara, esse negócio de equação e tal, essa é só a É só a parte ponta, que cara. você precisa ter. É só a parte que você precisa ter. O que você precisa realmente ter é saber como resolve problemas do dia a dia, porque é isso que vai te fazer um engenheiro, né? E Isso. isso me tocou bastante. É resolver problemas do dia a dia, né? Então, por favor, né? Não utilizem tanto o ChatGPT, porque o ChatGPT, o DeepSeek, vai acabar lhe matando. Porque se você não souber pensar, meu amigo, que engenheiro você vai querer ser, né? Então é esse também o dilema que eu tenho, né, para o engenheiro, né, que é resolver problemas. Entendi, Orleans. Sim, só verdades, viu, rapaz? Agora falou, Fortes, né, que agora doem, falou né? bonito, viu, mano? Pois é, cara. Então, continuando, né? Ainda na graduação, qual foi assim a disciplina que você mais gostou de fazer? Eu sei que tiveram várias, mas se você quiser escolher uma pra falar aí, pode ser até da vertente da quântica, né? Que foi a área que você se identificou. Você que sabe. Pois é, infelizmente eu não tive nenhuma cadeira de quântica na minha graduação, né? Que ainda era Ah, decorrente da sim, grade exato, era a grade antiga, né? antiga, né? Aí eu não tive a oportunidade de fazer nenhuma disciplina, né? Na, na minha graduação, mas o que me levou a gostar de quântica, né? Foi principalmente as aulas do professor João Batista, né? Sim, sim. Porque teve lá o processo seletivo, né? Abriu um edital para os estudos, né? De computação quântica. E foi Pibic? isso que me fez gostar. Isso. Ah, sim. E foi isso que me fez gostar e ir além, né? E querer um mestrado. Mas as cadeiras que eu mais gostei, primeiramente, né? Como foi eletromagnetismo básico, foi difícil, mas eu tive que aprender muito, muito. Cálculo eu gostava também, gostava muito. Como eu havia dito, né? Precisava-se mais, né? Ali da agronomia, que eu não gostei. Eu não gostei tanto porque não tinha tanta. Até porque não é deles, né? Não é realmente querer saber tanta matemática, né? Como sabe-se Isso. muito.
é mais biologia, né? Química, porque ali tem as zonas rurais, né? E tudo, saber plantio. Uhum. Mas eu gostei muito, né? Eu gostei muito de cálculo. Cálculo foi uma cadeira que eu gostei muito. O professor Jonathan Floriano. Sim. Inclusive ele tá dando aula para os calouros, né? De cálculo Inclusive, ele está dando aula para os calouros, né? 1. Aí. É, pois é. Então aproveitem, porque o homem dá O homem a aula, viu? O alopra, homem né, dá cara? a aula. O homem é louco. O pessoal fala que ele alopra muito, né, cara? Então acredito que, pelos E boatos, né? é, e é muito boa. A aula dele é muito boa, é muito boa. E aí depois, eu gostei muito de sinais e sistemas também. Até pensei em partir para sinais e sistemas, porque na época eu não tinha visto tanto eletromagnetismo. Eu pensei para a área de sinais, mas aí eu Sinais. não podia. Sinais Mas e na época sistemas, era né? o Zusa, né, que ensinava? Ou não? Era os usos, isso, é Ah, os sim. usos, é os usos. Entendi. Aí eu gostei muito. Sinais, e também era o professor Tarcísio, né? José Ah, Tarcísio, né? sim, sim. Zé Tarciso, né? Não o Tarcísio Maciel, né? O Sim, sim, eu, José eu tô Tarcísio. ligado. Aí, depois, aí pronto. Quando eu comecei a estudar eletromagnetismo, foi que de cara eu me apaixonei, né? Aí eu tive eletromagnetismo básico, gostei muito. Eletromagnetismo aplicado, gostei muito mais. Sei. Aí teve guias e ondas, pronto. Guias e ondas foi a minha paixão. Aí eu Com fui para antenou e antenas. tudo, né? Aí. Não, os dois eletromagnetismo aplicado e guias e ondas foi com o João Batista. Ah, o João Aí Batista. Oh, o legal. João Batista que ele deu. Aí foi aí que surgiu, né? Aí foi aí que abriu as portas para a iniciação científica, né? Que abriu o edital, eu me inscrevi. Aí, aí teve antenas também é uma cadeira muito legal, muito bom. Uhum. Consegui aprender bastante. E aí, infelizmente, eu não tive computação quântica, né, no primeiro, na graduação, mas a linha de guias de eletromagnetismo eu gostei muito. Provavelmente, se tivesse linha na época de computação quântica, eu gostaria ainda mais, né? Porque hoje o meu mestrado Sim, é sim, em cima de entendi. computação quântica, né? Uhum. Foi essa linha de eletromagnetismo que eu mais me apaixonei. Assim, muito bom, cara. Inclusive, falando, né, da sua pesquisa, né, na área de quântica, né, tinha uns alunos que estavam interessados, né, em seguir nessa área, né, alunos calouros, né. Aí eu gostaria de saber qual o conselho que você dá para esses alunos, né. A área de computação quântica, estudem, né? Estudar. Porque é, É muita a, pedrada, a, cara. muita pedrada. Inclusive, as duas cadeiras que a gente tem, que a gente vê quântica, princípios de física moderna, né? Isso. Tu já fez princípio de física moderna? Cara, não, porque é da grade antiga. Mas já apareceu Qual? para mim física quântica para telecom, né, com o João Batista, né. Hoje é física quântica para telecom, É, né? pois Hoje é é. física quântica para. Tipo, Então, provavelmente é substituindo esse princípio de física moderna. E lá é. a gente vai ver e materiais. Materiais Materiais optoeletrônicos. Vocês optoeletrônicos, né? têm? Sim, temos. Isso. Tem, né? Pronto, essas são as duas cadeiras que vocês vão ver de quântica, né? Dessa grade atual. E, cara, quântica é uma parada muito legal. Muito legal. Imagino. Muito legal. E a gente vê, assim, com certeza, a gente não vê, né? A gente não consegue ver, porque a gente está falando de elétron, né? A gente não vê Isso. o elétron. E é Partículas por isso que, subatômicas, né? Aí e é, fica por isso que difícil. é tão estranho para nós, né? Como é que pode um elétron estar aqui do nada, né? Né? Por causa tem uma barreira de potencial Entre aspas, ali. se teletransporta, né? Isso. Pois é. Aí é o princípio da incerteza de Heisenberg, né? A gente não Grande tem Heisenberg. isso, a gente não tem certeza onde é que a partícula está naquele instante, naquele determinado instante, naquele determinado espaço. É tudo probabilidades, né? E essas são as duas cadeiras que a gente vê, que eu vi, né, na época, que foi princípio de física moderna e
e materiais optoeletrônicos com a professora Ilma. E, cara, cadeiras muito boas, muito legais. E você precisa ter ali, né? Precisa estar estudando, né? Sim. E para estudar, né? O estudar, como o próprio professor Clóvis de Barros Filho fala, né? Você precisa ter o brilho, né? Você precisa ter o brilho. Como é que pode? O cara lá no século II, antes de Cristo, o cara descobriu o que você não consegue aplicar hoje. Mas é exatamente isso, né? Exatamente isso. É difícil. Você tem que ter o brilho, você tem que ter o brilho, tem que ter. Cara, ó, vou sentar aqui na mesa e começar a estudar e começar. E o estudar, Fuçar, né, né? Ele mano? não é só. E ele não é só lendo, né? O estudar ele não é só lendo, você tem que praticar. É, Você tem que pegar aqui o caderno e sim, começar a anotar e começar a fazer os cálculos, né? sim, E sim. ler. Não somente ler, mas é, colocar, né? Escrever. Eu acho que eu vi num canto aí que no, e além disso, né? Hum. Explicar para quem você gosta. Explicar. Eu vi que 70% do que você realmente aprende é quando você explica para uma pessoa. Você lê Famosa técnica de Feynman, né? Que a gente chama? Pois é, famosa rapaz. técnica de Feynman. Você lê, você entende, você estuda e você explica. Quando você explica, você vê os gargalos, né? Onde é que tá as dificuldades? É nessas dificuldades que você vai lá, ó, né, estuda mais para você ter segurança do que você está passando para outra Isso. pessoa. E isso é muito bom, isso é muito bom. São técnicas de estudo, né? E explicar. E o PET está aí para isso, né? Também Sim, exatamente. inclusive o PET, né? Ele é muito bom. Foi no PET que eu tive oportunidade de passar um pouco, né? Um pouco dos meus conhecimentos para outros alunos, né? Eu gostava muito de dar aula, de dar monitoria. Até hoje, quando estou lá, né? Uhum. Eu fuxico um pouquinho, né? Mas é isso, Sim. né, cara? Ensinar, cara, ensinar para mim, eu gosto muito de ensinar. Ensinar para mim tem até um conselho para os alunos aí, né? Se vocês gostam de ensinar, tem vários cursinhos da própria UFC, do próprio US. Não sei se eu posso falar o nome deles aqui, eu posso? Cara, pode. Pode ficar à vontade para Posso, né? divulgar. Tem uma ideia, né? Para quem gosta, né, de ensinar, tem aí o PNV, o projeto no vestibular. O PNV, cara, eu ensinei durante 3 anos da minha vida no PNV. E, cara, Olha aí. muito bom, viu? Muito bom. Foi Sim. lá, eu dava aula para 5 turmas, né? E, cara, você aprende muito. A sua oralidade, você aprende a passar as coisas de uma maneira mais clara, de uma maneira mais efetiva, né? E você oratória, né? A oratória. Sim, cara. Essa parte de oratória, ela me pegava. Eu não sabia oratória. Aí, a partir do momento que você vai se Se desenvolvendo apresenta, né? nessas partes, você vai. Isso. O seu nervosismo Aí para. no TCC não fica. Por exemplo, se você passou 2 anos é, ensinando para as outras pessoas física, cara, no seu TCC você vai ficar bisurado, não vai não? Sim, com certeza, cara. Você vai ficar bisurado, mas, tipo assim, com certeza, né? No meu TCC, eu fiquei nervoso, né? Mas não tem como ficar, porque é uma parte importante. É Pois uma é, única rapaz. parte importante da Sei lá, sua o vida. Zusa, João Batista, né? Todo mundo te olhando lá. Jus, Gil Pois é, Batista, o rapaz. professor Rubens, né? Sim, sim. E, cara, não tem como você não Os ficar grandes, nervoso, por né? mais que você tenha dado aula aí 2 anos, não tem como você, porque você vai apresentar o seu TCC uma vez na vida, né? Não tem como você não ficar nervoso, né? Pois é. Bora falar um pouquinho sobre o PET, tá? Então, Pronto, vamos assim, falar um pouquinho sobre o certo. PET. Então, Show. cara, como é que surgiu essa motivação de você querer entrar pro PET, né? Que- Cara, o Pet, ele sempre foi meu sonho. Primeiro, diante de tudo, sempre foi meu sonho. Eu, eu queria porque queria entrar no Pet. Uma hora deu Imagino. certo, né? Eu não consegui nas primeiras oportunidades, porque eu tava estagiando na época. Eu passei uns 3 anos estagiando. Ainda teve a pandemia, né? Mas quando surgiu a oportunidade de entrar, cara, morri de felicidade, cara. É Imagino, uma, cara. cara, o Pet é referência, para mim É o é a minha PET, cara. referência assim. E eu gosto muito do Pet, inclusive hoje em dia, né, eu ainda tô no Pet não, Ainda né? tá Mas perambulando eu no PET, né?
frequento muito o É isso, pet, porque cara. eu gosto muito do pet, cara. Eu gosto muito das pessoas que estão no pet. É muito bom. É muito bom conversar, como eu havia falado, né? O se preocupar com a saúde mental também é conversar com os outros, né? É Sim, falar o que é que você está passando no dia a dia e desabafar. E, cara, isso. é uma terapia conversar com as pessoas. Eu amo conversar com as Sim, é um pessoas. ambiente, cara, que Principalmente, eu amo, é emocionante também. O pet. cara, você- por isso que eu tô sempre lá. Quem quiser. Quem quiser Cadê bater o um Orleans? papo, quem quiser Ah, jogar dominó com Orleans, pronto, sai no pet, pô. Muito o, bom, rapaz. É o sempre pet é agradável, muito viu? bom, cara. Aí o pet tem várias vertentes ali, né? É A ensino, vertente pesquisa que e eu mais. extensão, não é? Ensino, pesquisa e extensão. É as siglas, né? Pesquisa, ensino e extensão. Uhum. Aí a que eu mais gostava, né? Era a pesquisa e o ensino. Que eu tive até a oportunidade aí de escrever duas matérias, né? Para o Enepet, para o Isso, dois Interpet, né? artigos, né? Inclusive, Dois a gente artigos, né? trabalhou junto nesses dois artigos. Pesquisa com egressos e pesquisa de evasão, né? Os dois artigos aí. Rapaz, E foi o muito PET, bom. né? Ele é exatamente isso. Ele vai explorar. Ele, no caso, ele explorou em mim a escrita, né? Você precisa escrever, né? E também Isso. você precisa estar pesquisando, tem que estar lendo para escrever, né? Para escrever um bom artigo. A gente teve a oportunidade de escrever dois artigos, né? Uhum. Bem, bastante legais, inclusive depois desses artigos aí, tiveram algumas editoras que quiseram até que a gente publicasse, né, nelas. Cara, Isso. muito legal, muito legal. Essa seria a pesquisa, né? A pesquisa de escrever, escrever artigos. E não só isso, né, Diegão? A gente também, os professores, como o professor Tarcísio, professor André, professor João Batista, eles às vezes chegam lá e falam, ó, preciso de um estudante para fazer parte aí do nosso programa, como um dia desse eu até vi, né? Professor Isso. André, professor Tarcísio, né? Entraram lá na sala e perguntaram: ó, quem quiser aí entrar, né? Aí tinha até tensores, né? Isso. Álgebra Tensores multilinear, né? do Do professor professor André André. e C++, Oti- do professor Tarcísio, C++, né? otimização, né? Otimização. Isso. Otimização e C++. E é isso, Otimização em C++. cara. E, cara, muito bom, Pet. Muito Sim, bom. cara. É porque assim, você, por exemplo, gostou muito da pesquisa, né? A parte que eu mais gosto do PET é a extensão, cara. Que Extensão, extensão. a extensão, cara, de você poder ir nas escolas, tem as feiras das profissões, tem os encontros, tem os encontros dos pets, você poder divulgar seu trabalho, apresentar essa parte de você poder desenvolver soft skills, networking, é algo que não tem preço, cara. Você melhora muito como pessoa, né? Se desenvolve, né? Suas habilidades. E eu acredito que você também tenha aprendido muito, né? Com essas experiências. Não é? E, e é isso, né, Diegão? É Isso. retribuir para a sociedade o que ele tanto investe na gente através dos nossos impostos, né? A gente está, Pois de é. alguma forma, retribuindo para eles o que eles nos passam, né? Através Isso. dos impostos. E essa parte social, o PET, ele cobre, e é muito bom, encobre, né? E é muito bom. E outra coisa, a parte de monitorias, que era a parte que eu mais me Isso. apaixonava. E Sim, lá sim, a eu gente lembro. ajuda, né? Os nossos colegas a dar aula de eletromagnetismo, Uhum. processamento digital de sinais, inclusive, né? Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, é só procurar aí o Diegão, né? Que ele pode nos ajudar aí, né? Em Rapaz. alguma matéria que você tem dificuldade, eletromagnetismo, né? Ixi, Processamento digital de rapaz, eu não sinais. sei, viu? E de ensinar esses sistemas. E, cara, a gente precisa ter esse apoio. A gente precisa ter alguém que te incentive, né? E o PET está ali exatamente para isso, para te incentivar. Então, gente, por favor, né? Procurem o PET. Podem Procure o PET, porque perturbar o o PET pet, podem me perturbar, né? podem Sempre gosto de perturbar. ajudar, Não. sabe? Afinal, o dever do Cara, petiano, né? cara, Ajudar a muito comunidade bom do seu PET. Muito curso. bom Não tem PET. preço, E né? além do PET, ainda tem um Select, né? Ainda tem Isso. o. Tu pode. Select, pré-engenharia. Rapaz, é uma Para coisa engenharia. linda, assim. Tu pode falar um pouco sobre o Select? Está chegando aí, né? O tempo Select ou não? Oi, Select, cara, é mais pro meio do ano, mas o pessoal já tá começando.
a se mobilizar, já está tendo as reuniões, certo? Select, para quem não conhece, eu até expliquei para os meninos no pré-engenharia, né, na semana de acolhimento, certo? É a semana da engenharia elétrica, computação e telecom, certo? Nessa semana, geralmente ocorrem palestras, workshops, visitas técnicas da nossa engenharia, certo? Voltado para o público da nossa engenharia, para justamente a gente poder, né, motivar os alunos, né, a descobrir as áreas, descobrir mais sobre o curso. E participar da Select é sempre uma experiência prazerosa e assim é indispensável você como calouro, né, você entrando no curso você dá aí participar da Select, participar dos cursos que vai agregar sem dúvida nenhuma, sabe? Então fica aí meu conselho. E é isso, cara. Select, tem o pré-engenharia que muitos participaram, né? Dentre demais eventos aí, né, que, como o próprio Orleans falou, tem o Cursinho Ideia, tem o ProExacta, né, que parte de monitorias. Então, assim, se você é um aluno estudioso, né, gosta de ensinar, você pode aí, sendo do PET, você poder participar, né, desses projetos, né, e poder contribuir aí para o seu currículo, né, para sua formação profissional, né. Então, é isso aí. Como vocês Seja, veem aí, né, eu e o Orleans, a gente fala por experiência, cara. A gente trabalhou junto no PET, trabalhamos aí nas pesquisas, enfim. E é isso, cara. O PET é o indispensável, PET é assim. muito bom. Então, estudem, né, Então, direitinho, né? Tem o seu IRA, assim, lá em cima, né? Que e vai dar quais são os certo. pré-requisitos para entrar no PET? Tem o É IRA, o né? IRA, O é IRA só o acima IRA, de cara. 7. É o IRA. Só o IRA, O né? IRA acima de 7. Na época que eu entrei, cara, precisava ter 7 para cima em cálculo 1 e física 1, cara. Em Física 1, né? Só que assim, para aumentar a adesão, a gente decidiu tirar esse pré-requisito e deixar só o IRA, sabe? Então Sim, assim, sim. você tendo o seu IRA de 7 para cima, você consegue participar do PET, né? Tem aí uma boa oportunidade. Mesmo que você não venha a ser bolsista e sim ser um voluntário, à medida que alguém for saindo, né, for chamado para outros projetos, né, que pode acontecer, essa bolsa dessa pessoa pode vir para o voluntário, né, o voluntário com maior ranking. Então, assim, é sempre bom você poder aí dar uma chance pro pet, sabe? Porque realmente melhorou muito, sabe, cara? Eu era todo nervosão, não sabia falar. Aí eu comecei. Oratório, né? Oratória, eu melhorei bastante a minha oratória, né? Por meio dos encontros universitários, principalmente. E tá aí, cara. Eu estou aqui falando tranquilamente, sem muitos nervosismos, ainda mais com o Orleans, cara. Essa presença aí. Enfim, pessoal. E bom, Cara, continuando, muito cara. bom. A Muito bom, muito gente bom. falando aqui, né, do pet. Próxima pergunta, cara, é sobre a época de TCC, né, cara? Como é que foi esse período? Muitos já. Cara, a época de TCC, né? Isso. O- e o PET, né? O PET, querendo ou não, ele me ajudou muito, né? Me ajudou muito a construir o TCC. Porque quando a gente estava fazendo o nosso artigo, né? Precisou-se fazer o quê? Estudar e Isso. escrever, né? Pois E, é. e quando você faz com que o seu cérebro ele escreva, né? Tem essa adesão à escrita, aí o TCC, embora seja difícil, mas facilita, né? Ó, tô acostumado aqui a escrever por causa dos artigos que eu fiz lá no PET, e querendo ou não, né? Ele me ajudou muito a escrever melhor o TCC. Então, o TCC, né? Como é que surgiu, né? O TCC? Em que área eu fiz, né? Depois das cadeiras de eletromagnetismo, com o professor grande, professor João Batista, aí surgiu a oportunidade, né? Abriu um edital aí para a computação quântica, né? Então, Isso. foi eu e um colega meu, que hoje ele até trabalha no Nuvem, o Gabriel Fonseca. Nós dois entramos aí é, no, na iniciação científica de computação quântica e nós entramos, né? E a gente começou a fazer as pesquisas, né? Estudamos, fazemos as pesquisas. Aí o professor ele nos mandou diversos livros sobre acerca, né, do assunto de computação quântica. E ali tem muita variável complexa, muita álgebra linear, né? Muito tensor, muita e, e com isso, me motivei a escrever o TCC com base
nos 2 artigos que eu acabei escrevendo, né? Junto com o professor João Batista, o Gabriel Fonseca e o doutorando, né? Que é o Antônio Aguiar, né? Nós 4 aí escrevemos 2 artigos, né? Conseguimos escrever aí 2 resumos, né, de artigos para um congresso, e me deu a oportunidade, né, através da iniciação científica, me deu a oportunidade de apresentar esses dois trabalhos lá no Rio de Janeiro. Então, fui lá no Rio de Janeiro, né, Eu apresentei, lembro. por causa do PET aí, né, e lá do PNV, do Projeto Novo Vestibular, eu tive esse aglomerado de experiências, né? Me fez com que eu tivesse mais confiança na hora de apresentar o trabalho, né? Porque ali eu tava apresentando para uma galera assim, de outro grau, né? A galera, Só os. qualquer coisinha que eu falasse ali, os homens já sabiam, né? Que era Pois é. professores, doutores, né? Doutores e Só outros os alunos de bichões, né? graduação, os bichões aí da computação quântica no Brasil, né? Uhum. Aí eles estavam todos lá, aí eu apresentei lá, nervoso, né? Nervoso. Apresentei lá e deu tudo certo, cara. E com Tá isso, ótimo. né? Através do resultado desses 2 artigos que a gente escreveu, um deles, né, serviu para escrever o meu TCC, né? Que foi acerca de circuitos fotônicos, né? A obtenção de portas reversíveis, né, que na computação quântica, portas lógicas têm que ser necessariamente reversíveis. A obtenção de portas reversíveis para obtenção de funções lógicas e portas controladas, né, que são, não sei se vocês sabem, mas tem as cenotes, né, que são portas quânticas aí. Aí esse foi o tema da minha pesquisa, computação quântica, obtenção de funções lógicas com fotônico, que são dispositivos fotônicos, que tem o beam splitter e a fibra óptica lá. Aí com isso eu consegui fazer o meu TCC, né? E deu tudo certo, consegui apresentar. O meu TCC demorou, acho que 1 ano para ser escrito, para ser estudado, feito os resultados e então sendo escrito, né? Estudado e fazer os resultados demorou, acho que 6 meses. Sendo escrito demorou mais 6 meses. Então, ó, já de antemão, né? Aconselho aí a vocês, para quem já quer fazer o TCC, procurem logo um orientador, para quem está aí no final. Não deixem para a última hora. Não deixem, porque isso pode fazer com que a sua graduação se adie por mais um semestre, quem sabe até por mais um ano. Então, por gentileza aí para vocês um conselho, né? Conselho de um aluno experiente aí da graduação, né? Não deixem o TCC por última hora. Mesma coisa, não deixem o estágio para a última hora, porque isso vai fazer com que você não se forme. TCC, estágio são coisas obrigatórias. Não deixem para a última hora. E Exatamente. é isso, Diegão. Bom conselho, cara. E também, só para ressaltar mesmo, a importância dos alunos já se engajarem, né, em projetos, ainda na graduação, projeto de pesquisa, o próprio O próprio PET, PET. que você aí já pode ter contatos com o corpo docente, né? Por exemplo, no PET nós temos o Alberto, tem uns amigos meus que são orientados pelo Zusa, pelo Tarcísio, pelo Vitor Farias. Então, assim, esses professores já vão poder nortear esses alunos, né? Igor A uma... Moaco, né? Isso, o Igor O Guerreiro, né? André. Então Isso, tem muitos muitos professores aí, professores. professora Atislandes, né, também, Isso, professor João Batista. Então tem isso. muitos professores aí. Professores É que vão orientar. só você saber qual das 5 vertentes que você gosta, como eu já mencionei, sinais, redes de computadores, eletromagnetismo, computação quântica e gestão. Você sabendo uma delas, você já sabe para qual professor você vai, né, Diegão? Pode completar aí. Exatamente, cara. Por exemplo, gosto da gestão, tem o professor Alberto, né? Então, quem sabe o professor Alberto possa ser meu orientador, né, Orleans? Isso. E o que Você vale gosta de também, sinais e sistemas. pronto. Tem quem? Tem o André, né? Diegão? Tem o Tarcísio, Isso, né? sim, Tem o professor Walter. sim, sim. Parte de redes, né? Tem o professor Yuri, né? Comunicações móveis. Parte de sinais também, o professor Charles. Enfim, é um corpo docente enorme aí, né? Com várias Enorme, experiente, vertentes. né? E Uhum, disposto a lhe guiar, né? Eles estão exatamente, dispostos a lhe guiar, a fazer com que você seja um aluno melhor, né, Diego? exatamente. Então, assim, é isso, cara. Como
é uma coisa que eu sempre falo nas feiras das profissões, né? Falo mais uma vez, que é você agarrar as oportunidades do curso, né? Que é quando você descobre, né, os inúmeros grupos, os inúmeros projetos e você se engaja, você tem a curiosidade de ir atrás, aí pronto. Você já está bem encaminhado aí na sua graduação, né? E não é só isso, né, Diegão? Ainda tem a Isso, iniciação científica, tem o isso. PET, Tem o tem PIBID, iniciação à docência, né? isso, Tem o que mais? Tem ainda o intercâmbio, né? Se você quiser isso, aí se aventurar aí na França, né? isso. Tem o Empresa Júnior. intercâmbio, empresa júnior. Pois é, rapaz. Então, Então, assim, cabe o ao que aluno ver o não que ele quer. falta, o que não falta é canto para você se para você ir, né? No caso, eu acho que eu me Hum, aventurei na Sato, né? Que foi a empresa júnior da Telecom. isso. Inclusive, eu estava ali presente neles, né? Criarem a Sato, estava ali presente, eu acho. Eu não fui um dos fundadores, né? Mas eu fui ali dos primeiros integrantes, né? Foi eu, a Lara, e uns outros, a Raquel Procópio, o Luiz, o Anderson, o próprio Anderson, do O bichão da PET Federal, também. é? Ele aí. Aí tem a Sato, né? Tem a GTI também da computação. Aí tem a iniciação científica, né? Que abre os editais aí. Tem a Isso. iniciação à docência. Eu cheguei a fazer a iniciação à docência lá na Eletrotécnica, com o professor Rafael Amaral, inclusive muito bom a eletrotécnica. Infelizmente, eu não fiz a eletrotécnica ali, né? Presencial, eu fiz remoto. Aí mas eu preciso fazer a Deve ter eletrotécnica, né? sido Meio muito que bizarro você fazer uma cadeira é, prática no EAD. prática no AD, Aí né? vocês Não foi muito usavam legal. Tinkercad, era Aí alguma ferramenta assim que era vocês o usavam? Multisim, Ah, o Multisim. Multisim. Sim, sim. Aí, cara, você precisa ter o brilho, né? Mas eu não aprendi com tanto quanto se eu tivesse aprendido ali, né? No chão do laboratório. Aí, cara, eu vou fazer a monitoria. Aí, ó, aprendi muito, cara. Aprendi muito na monitoria. Porque agora eu tinha que ensinar pros caras, né? Eu tinha que ensinar pros alunos. E como é que ensina se você não sabe, né? Pois é, cara. Ó, 30 minutos antes da aula eu já fazia todos os procedimentos que eu tinha que passar. Aí eu fazia e já ensinava, ó, assim, assim e tal. Aí como é que utiliza o multímetro, né? O Ah, voltímetro, como se fosse um pré-laboratório, né? potenciômetro, Aí você para já lá, cara, muito desenrolava. legal. Iniciação à docência, muito legal também, galera, muito legal. Eu acho que eu fiz a SATO, né? Eu fiz a SATO, não. Eu participei da SATO, participei da iniciação científica, iniciação à docência, participei do PET, só faltou o intercâmbio. Mas Pois, sim, eu fiz essas 4. Então, cara, tem muita coisa, dá para fazer muita coisa mesmo. sim, E ainda tem os exatamente. estágios, né? Que no caso Isso. eu estagiei ainda na MOB e na ETICE. E, cara, inclusive, gente, conselho para vocês, né? Se vejam mais vejam mais não, se dediquem mais, né, à engenharia de telecomunicações, porque a gente sabe, né, Diegão, que só Uhum. a graduação não é sinônimo de que você sua graduação não é sinônimo que você vai ter um emprego, né? Sua graduação já não significa que você vai ter um emprego futuramente. Vai ter um emprego quem se engajou, né? Quem se comprometeu a passar pelos percalços ali, né? Então tem os estágios, tem a iniciação científica, tem todas essas coisas, né, Diegão? Exatamente. E também outra coisa do nosso curso, que é o carro-chefe, né? Que é a pós-graduação, né? Que inclusive o Orleans está aí desbravando aí, é o nosso mestrando da Telecom. E minha próxima pergunta é essa: como é que está sendo a experiência da pós-graduação? Cara, por que que eu digo que, o, que é mais tranquilo a pós-graduação que a graduação em si? Por que que eu digo? A graduação eu achava mais trabalhoso. Por quê? Porque, Diegão, a gente tinha que Hum, estudar para 5 vertentes diferentes. A gente tinha que estudar para sinais, tinha que estudar para redes, eletromagnetismo, sim, é, sim. computação quântica não, né? Aí o cara já Mas tinha as endoida, né? cadeiras de gestão.
tinha a cadeira de gestão. Então, cara, na minha época são 4, na época agora, são 5. Então, é muita informação, é muito mais trabalhoso do que eu me dispor a estudar só uma área, que é computação quântica. É muito menos trabalhoso você dar pós-graduação, só que é mais difícil, né? Só que você é obrigado agora a estudar e tentar escrever artigo. E isso demanda, né, um grau maior de dificuldade. Embora a graduação seja mais trabalhoso, a pós-graduação é menos trabalhoso e mais difícil. A graduação, ela é trabalhosa e é difícil, né? A pós-graduação tem trabalho também, mas é mais difícil. Só que na graduação é muito trabalhoso, velho. São 5 vertentes para você estudar e você tem que se virar nos 30, fora que você ainda tem um estágio para fazer, TCC, e você tem que... ainda é isso, né? Cara, que se você não se fazer certificações, se você não se especializar na sua graduação, você vai ficando para trás, né? Porque tem outras pessoas que estão já fazendo isso. Então, pessoas que estão correndo atrás. Pessoas que estão sempre sendo vindo além, né? E é isso. Você tem que... Agora, no mestrado, já não é... Embora não seja tão trabalhoso, mas também quanto na graduação, é mais difícil, né? Agora eu tenho que escrever mais coisas, né? Tenho que estudar muito É mais. uma coisa mais específica, né? É uma coisa mais específica. Porque agora, né, eu acho que eu sou um cientista, né? Eu posso já dizer que eu sou um cientista, que agora eu tô fazendo ciência, né? Pois Que é. é isso. Aí, e na, no mestrado, né, aí eu tô fazendo 2 disciplinas em uma atividade curricular. A galera aí da graduação tá fazendo 7 disciplinas. Cara, é muito trabalhoso a graduação. Pois é. Eu tô gostando muito do mestrado. Eu só tenho que estudar, né? Me dedicar mais para coisas mais difíceis, até porque a gente sabe que a computação quântica é uma área meio que nova, né? Meio Isso. que nova. Tá sendo um boom, né? Porque a gente sabe que os computadores quânticos eles são muito mais eficientes, muito mais rápidos que os computadores convencionais que a gente chama de clássico, né? Uhum. Mas eu tô gostando muito, Tem tô toda a gostando questão muito. dos É isso. qubits, né? Bits quânticos que processam, a grosso modo, processam milhões de informações em um tempo de espaço muito curto, né? Isso, porque eles estão, né, na superposição, né? Isso, Eles, superposição. eu não sei se tu já viu algum negócio, algum post no Instagram que é tipo assim, enquanto tem um labirinto, né? Enquanto enquanto o computador clássico ele faz só um caminho até chegar Uhum. lá no fim, Sim, indo para no computador quântico ele faz vários caminhos ao mesmo tempo até chegar lá no fim, né? sim, Então, sim. esse é o poder da computação quântica, né? É estar em superposição, fazer vários processamentos de uma só vez, né? Diferente da computação clássica, que só faz um por vez, né? Isso. E essa parte de quântica, assim como você falou, vai crescer muito no futuro, vai virar uma tendência, com certeza. Já é uma tendência, na verdade. Já é uma tendência, Né? né? Tem a A questão gente da já tem criptografia, computadores quânticos aí, né? né? Tem a questão da cibersegurança, né? A criptografia Cybersegurança, quântica, né? Cada vez criptografia. mais requisitada, vai te dar uma segurança maior de dados, de informações. Então é isso. E no curso você vai poder aí, né, conhecer essa área, né, e poder atuar nela, né? Com Então, isso é certeza, com muito bom, certeza. sabe? Com Então, certeza, com por certeza. fim, Orleans, está muito boa a nossa conversa. Para fechar a nossa entrevista, um conselho assim aos alunos, né? Uma síntese. Conselho, né? É. Conselho. Eu acho que eu assisti o do professor Yuri, a Hum. entrevista do professor Yuri, Sim, ele sim. pisou na, ele pisou na tecla do inglês. Eu vou pisar Isso. na mesma tecla que ele. Estuda inglês. O Aprendam os inglês ele pode te idiomas. levar isso. E aprenda idiomas, francês, inglês, faça a casa de cultura e, cara, estude, se engaje, façam as certificações, tem a Cisco, tem a Huawei aí, né?
Tem a própria AWS, a própria Amazon, o próprio Google. Esses caras aí, eles, é, têm um aglomerado de cursos, né? Que eles fornecem. Então, estudem, se certifiquem, porque é isso que eu falei, cara. Infelizmente, só ter a graduação, ela não é sinônimo de que você vai ter um emprego. Infelizmente não é assim, né, Diegão? Tem uma Isso. galera aí que, além de fazer a graduação, eles estão certificando, Quanto mais estão fazendo aí, certificações, melhor, porque vai te dar uma base principalmente, maior. principalmente nessa área de tecnologia. Então, aprendam programação, aprendam inglês, se engajem aí no PET, iniciação científica, iniciação à docência, tem aí o intercâmbio. Então, se engajem, né? Tentem ser melhores do que você é hoje. O amanhã tem que ser melhor amanhã do que você é hoje. E todo dia é tentar ser um pouco melhor, né, Diegão? E não se Exatamente, cara. esqueçam da saúde mental, né? Se Sim. preocupem com saúde mental, se preocupem com saúde física. Assim, eu acho que você vai ter, né? Você vai ter um êxito, né? Se você está bem consigo mesmo, com sua saúde mental, com seu físico, se você está fazendo as coisas direitinho, então você tem tudo, né? Não é certeza, mas você tem tudo para ser, né? Um rapaz esforçado, um rapaz melhor, uma pessoa melhor, né? E é isso, Uhum. Diegão. Exatamente. É isso. Pois, Essas são as... Orleans, agradecer, viu, por você ter aceitado participar do Telecast. Foi um prazer enorme poder estar conversando contigo. E é isso, cara. Foi muito proveitoso. A gente conversou bastante até. Conselhos muito Uma hora, bons. né, Diegão? É 1 hora, cara. Já é meia-noite aqui. Mas é isso, cara. Fica aqui minha gratidão, né? Os alunos também. Nosso conselho foi dado. E é isso. Vamos ficando por aqui, né? Nos vemos aí futuros encontros, né? Quem quiser ver o Orleans jogar um dominó, só entra na sala do Pet, viu? Que o Orleans Estarei vai lá, né? Estarei receber lá. vocês com o maior carinho assim. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui, tá Diegão, bom? pois, Ah, muito obrigado, viu? Estamos uhum. juntos. Qualquer coisa, se precisar aí, estamos juntos. Você também, Sim, quiser, sim. quiser conversar um pouco, é só chegar lá no PET que estarei por lá. Então, Beleza, cara. gratidão ao PET, gratidão a todos que estão ouvindo. Boa noite, tudo de bom. Sim, sim. Fique Precisa com nem pedir, Deus. viu? Pois boa noite, viu? Orleans. Boa noite, E Diegão. até a Tudo, próxima. tudo de bom, viu? Até a Até. próxima. Até. Até.